Olá pessoal, mais uma vez trazendo um tema de interesse de muita gente de uma forma objetiva, clara e rápida, a fim de esclarecer as pessoas quanto aos seus direitos. Assunto de hoje: bancários versus falso cargo de confiança, horas extras. Tá? Nós falaremos sobre o cargo de confiança. Falaremos sobre o falso cargo de confiança, que é aqui que está a grande importância, né? Todo o assunto gira em torno disso aqui, o falso cargo de confiança. Tá? Com uma coisa bem interessante aqui nessa aulinha de hoje. A sentença ou as sentenças, os exemplos de decisões dos tribunais acerca dos bancários que vão até a Justiça do Trabalho para pedir que os seus direitos sejam atendidos, né? Para receber as diferenças de horas extras. Nós trouxemos aqui sentenças e decisões dos tribunais para que você conheça uma sentença, saiba como é e veja a fundamentação de um juiz em uma decisão, ok? Bancários, horas extras, cargo de confiança, nós temos o falso e temos o verdadeiro, como quase tudo nesta vida, né? O verdadeiro se enquadra na exceção. O bancário que tem cargo de confiança, verdadeiro, ele não terá direito às horas extras porque ele se enquadra na exceção da CLT. Mas o que ocorre muito é que o banco registra como cargo de confiança, põe lá na ficha de registro, não paga as horas extras, o bancário acaba trabalhando 8 horas, quando deveria trabalhar apenas 6, e o seu cargo, quando analisado tecnicamente, não era de confiança. E tem bancário que às vezes nem sabe disso. Tá? Falaremos sobre as horas extras, na consequência, 7ª e 8ª hora. Se o bancário deveria trabalhar apenas 6, trabalhou a mais, 7ª e 8ª, ele terá direito a horas extras e reflexos. Na ação judicial, o bancário, centenas diariamente estão reclamando na Justiça do Trabalho, e nessa ação judicial, de grande importância, são as provas dos fatos. Tá? Quais são as modalidades de provas? A prova testemunhal, né, que são as testemunhas lá do reclamante, as testemunhas da reclamada, ou seja, bancário e banco, e as provas, a prova documental, né, que são rolerites, cartões de ponto, esse tipo de coisa. E nós temos aqui a sentença com os valores também que nós vamos trazer já. Agora já, uma sentença. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nesse caso, 2ª Vara do Trabalho de Osasco. 2013, abril, houve um julgamento, o juiz fez o relatório aqui, Banco Bradesco, tá? O bancário contra o Banco Bradesco, eu apaguei o nome do bancário aqui. O feito foi submetido a julgamento e foi proferida a seguinte sentença. Essa aqui é a primeira parte da sentença, né? Porque não cabe toda a sentença aqui. Nós vamos falar sobre o relatório, né? Aqui é a sentença mesmo, tá? Eu copiei e colei aqui. O reclamante, qualificado nos autos, alegou, em síntese, ter prestado serviço para reclamar no período tal. Qual que era a função dele? Chefe de serviço B. Disse que prestava serviço extraordinário. Tá? Aqui é a linguagem jurídica já. O que é esse serviço extraordinário? Na 7ª e 8ª hora, tá? Que a gente chama. Ele trabalhava mais de 6 horas, então ele chama isso de serviço extraordinário. Por que extraordinário? Porque ultrapassou o que ele deveria trabalhar, que era 6 horas. Sem a devida contraprestação. Ou seja, ele trabalhava 8 horas, mas não recebia horas extras por essas 2 horas a mais das 6. Tá? É isso que ele está dizendo. Pleiteou os títulos relacionados. A reclamada, quem é a reclamada? O banco. O banco é a empresa reclamada, né? Porque houve uma reclamação na justiça. Então o banco é a empresa reclamada. E o bancário é o reclamante. Tá? Apresentou defesa, obviamente, né? O banco foi citado de uma ação judicial, recebeu a notícia que um trabalhador, mais um, promoveu uma reclamação trabalhista e ele apresenta a defesa. E a defesa ele fala que não tem direito, que não é, que o bancário tinha cargo de confiança, como é comum, tá? O banco não vai
concordar com o que o bancário está pedindo, né? Nunca. Refutou as pretensões obreiras. Tá? Então ele disse que ele refutou, ele rejeitou aqueles pedidos do reclamante. Juntou documentos, tá? Infrutíferas as propostas conciliatórias, sempre há uma proposta de acordo, né? O juiz sempre faz, aliás, é obrigatório por lei, oferecer a oportunidade de acordo. Acabam ocorrendo muitos e muitos acordos. Tá? Chegando lá, o banco faz uma proposta, o bancário acha que a proposta é interessante e acaba aceitando o acordo. Este é o relatório. Qual será a decisão? Suspense. Musiquinha do tubarão. A decisão será a seguinte. Aqui já vem a fundamentação do juiz sobre o cargo de confiança. Ó, aqui gira toda a importância. Era falso ou era verdadeiro? Veremos. Afirmou a reclamada, o banco, em face das alegações do reclamante, do bancário, que o reclamante exercia cargo de confiança. Não é isso? Ela alegou isso. Tá, na forma do artigo tal. Argumentou que o bancário era responsável pelo faturamento das notas, isso, gestão de relacionamentos, que o bancário tinha um subordinado a quem solicitava a execução de tarefas, delegava atividades e cobrava a execução destas. Tá? Disse também que o autor, o bancário, atuava com autonomia para rejeitar notas fiscais, cobrar correções. Essa aqui é a alegação do banco. Ó. Tá? Tudo isso aqui. Para quê? Para não pagar as horas extras. Para dizer que tinha cargo de confiança. Aí o juiz fala o que é cargo de confiança, que nós já sabemos, né? Agora vem a decisão. Não se enquadra nesta hipótese a execução de tarefas que se limitam a procedimentos de caráter eminentemente técnico e de ações meramente repetitivas e sistemáticas, sem tomadas de decisões relevantes. No caso vertente, ou seja, no caso que o juiz está analisando lá, né, nessa sentença, os elementos constantes dos autos, as provas que o juiz tem, são os elementos constantes dos autos. Os autos é o processo, tá? São por si só suficientes para afastar a versão defensiva, a defesa, tá? Aquilo que o banco alegou. O juiz está dizendo que ele, analisando os autos, foi suficiente para afastar a versão do banco de que o reclamante tinha cargo de confiança. Aí acrescenta ao juiz que, apesar da denominação, eu sempre digo, o nominho lá, a denominação que está na olerite, na ficha de registro, no contrato, não necessariamente é a verdade. Pode ter lá, mas não necessariamente que aquela denominação significa cargo de confiança, tá? Tem uma análise técnica e muitas vezes não é a análise que o banco faz, porque o banco não é interessante te pagar horas extras ou te fazer trabalhar apenas 6 horas, porque ele vai ter que contratar muito mais trabalhadores, né? Folha de pagamento incha e tal. Isso aí eu acho que é até de conclusão lógica. Apesar da denominação de chefe de serviço B, as atividades do reclamante, do bancário, não exigiam especial fidúcia, especial confiança. Ao contrário, eram meramente técnico-burocráticas, destituídas de poder de mando e de gestão. Aqui está a importância. Não exigiam especial confiança. Aí o juiz diz, ao contrário, quer dizer, a verdade é uma coisa e a alegação do banco era outra. Ao contrário, eram meramente técnicas burocráticas, tá? E elas não tinham poder de mando e gestão. Ou seja, o juiz aqui já entendeu que não havia cargo de confiança. As testemunhas ouvidas confirmaram que o reclamante não tinha subordinados. E todos os membros daquela equipe poderia fazer o mesmo tipo de função. Aí o juiz diz que aquelas tarefas não exigiam, né, responsabilidade superior. E que o fato de ter acesso a contas correntes de clientes, além de ser necessário, é imprescindível à própria atividade bancária. Porque o banco alegou que, como o bancário tinha acesso a contas correntes dos dados do cliente, aquilo era um cargo de confiança. Mas não. A maioria dos bancários, de uma forma ou de outra, indireta ou diretamente, tem acesso. Porque é imprescindível à própria atividade bancária, é necessário. Não tem como, como diz na linguagem popular, não cola. Né? Então vamos lá. Além disso, as tarefas e rotinas estavam sujeitas à confirmação superior.
Na verdade, esse bancário aqui era subordinado, ele precisava de uma confirmação superior, tá, do gerente, não detendo o autor qualquer autonomia quanto à tomada de decisões. Todos os integrantes daquele grupo, com exceção apenas de um, detinham cargo de confiança. Olha que estranho. O juiz diz: o que nos parece que a exceção constituía uma regra. A exceção do cargo de confiança não pode ser uma regra, não pode a maioria dos trabalhadores ter cargo de confiança. Cargo de confiança é uma exceção. São poucos que deveriam ter cargo de confiança. O juiz está dizendo isso. Ó. A posição hierárquica do reclamante não se situava nos níveis mais elevados, achando-se subordinado ao gerente. Ele era subordinado. O que o juiz disse também? Que acolher a tese do banco, se o juiz concordasse com a tese do banco, ele acabaria admitindo a validade de uma estrutura hierárquica bancária onde a maioria dos trabalhadores ocupam funções de confiança. Em total afronta ao verdadeiro espírito do legislador, ou seja, o legislador quis colocar uma exceção, não uma regra de cargo de confiança. Tá? Teríamos uma série de trabalhadores com fidúcia especial, desde aquele que exerce simples atividades, como o caso do bancário lá em questão, passando pelo seu superior, subgerente e assim sucessivamente, até chegar ao grau mais elevado. Todos, neste caso, seriam detentores de cargos de confiança. E poucos seriam os que efetivamente estariam enquadrados no artigo da CLT, que limita a trabalhar apenas 6 horas. Ou seja, é inadmissível o que os bancos fazem, os juízes sabem disso, e é por isso que os bancários são obrigados a procurar a Justiça do Trabalho. Tá? E as horas extras têm os reflexos, né? Uma vez que o bancário teve êxito na sua ação judicial, o juiz reconheceu que de fato o cargo de confiança dele era falso, era simulado, ele vai receber as horas extras trabalhadas durante todo o período, ou seja, 7ª e 8ª hora, né? Excedentes da 6ª hora diária, porque ele deveria trabalhar apenas 6 e trabalhou 8. E aí tem um cálculo, né? Toda a rescisão dele deverá ser recalculada. O adicional de 50% das horas extras, a evolução e globalidade salarial, a base de cálculo muda, deverá integrar o salário fixo mais o adicional de tempo de serviço naquele caso e a gratificação de função, tudo recalculado. Os reflexos sobre DSR, sábado, domingo e feriados, conforme a norma coletiva, férias, 13º, férias acrescidas de 1/3, FGTS, multa de 40%, tudo isso recalculado com as horas extras. Traduzindo, os bancários costumam ficar bastante felizes quando ganham a decisão, eles ficam bastante felizes com os valores. Né? Então, agora, para concluir, o último slide, eu vou trazer 2 exemplos aqui sobre gerentes. Tá? Gerente é muito importante, porque algumas pessoas já acham que mas me chamam de gerente, então eu tenho cargo de confiança, porque meu nome está gerente, tem um papelzinho lá. Não é assim. Esse caso, gerente de contas, o tribunal não reconheceu o cargo de confiança. O que disse o tribunal? Olha um trecho da decisão, tá? Isso aqui é uma decisão do tribunal. Tá? Não se configura a exceção enquadrando-se o reclamante na função de chefe de serviço ou gerente de contas, na medida em que, não possuindo eles subordinados ou efetivos poderes administrativos e de gestão. Esse efetivos é sempre que eu digo, é o de fato, é o de verdade, tá? Ou seja, alega-se uma coisa, mas a verdade é outra. Dá-se um nome, mas a verdade é outra. Por isso que sempre diz, efetivos poderes. O banco diz que a pessoa tinha poderes, mas efetivamente não tinha. Tá? Então, o banco disse que a pessoa tinha subordinados, mas efetivamente não tinha. Tá? Gerente de atendimento é outro caso, segundo caso. É o último, né? O bancário era registrado como gerente administrativo, de operações. Outro trecho de decisão de tribunal. Mesmo se reconhecendo que o cargo de gerente de atendimento ou de operações requeira certa confiança, não há como enquadrá-lo na exceção. Observa-se que, embora exercendo uma função de confiança, a atuação do reclamante, do bancário, era comandada diretamente pelo gerente geral.
não sendo possível seu enquadramento na previsão da exceção. Ou seja, este trabalhador bancário, gerente de atendimento ou de operações, ele não tinha cargo de confiança. Ele, na verdade, estava subordinado ao gerente geral. Então, ele não estava na exceção, ele deveria trabalhar a regra apenas 6 horas e não 8. Esse aqui, também no tribunal, conseguiu receber seus direitos, suas diferenças. Então, estamos concluindo aqui. Espero ter sido bastante claro, com linguagem simples, rápida, direta.